Olá, saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que Deus nos concede em falar da sua palavra. E juntos, neste momento, quero compartilhar com você a palavra abençoada de Deus. Sabemos que por ouvir e ouvir a palavra de Deus é que a nossa fé vai crescer, vai fazer nós se aproximarmos mais da vontade e do coração de Deus. Declarado, não é? A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo coloca que a minha fé, ela vai crescer, se consolidar em ouvir a palavra do irmão, não, mas a palavra de Deus. E eu te convido, nessa noite, a pegar sua Bíblia. Eu sempre brinco o manual do fabricante, para que você venha se deleitar da palavra, degustar o bom maná, que é a palavra viva, a palavra que restaura, que liberta e que nos mantém de fé nesses tempos tão tenebrosos e que vivemos. Eu te convido nessa noite. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a experiência com Ele a cada manhã pelos desafios durante o dia. E viva em seu coração a esperança. Palavra de um rei que iria voltar para buscar a sua igreja, eu e você e todo aquele que aceitar os seus mandamentos, os seus ensinamentos e principalmente reconhecer o seu sacrifício. Sem cruz não há como chegar a Cristo, porque foi na cruz que ali Ele pagou a dívida que tinha sobre as nossas vidas e nos dando a oportunidade para novamente ser aceito no reino celestial através do seu sacrifício na cruz. E por isso somos gratos. Amém? Nosso ministério tem a responsabilidade de falar da palavra de Deus. Vamos esquecer os dogmas anteriores, não da palavra de Deus, mas muitas coisas que os homens começam a falar com fábulas e tantas coisas que estão acontecendo fora do contexto bíblico. Lembre, tudo aquilo que não for segundo a palavra de Deus pode ser um grande risco à heresia. Se afaste. Procure uma igreja próxima da sua casa que pregue a palavra. Este evangelho é para o arrependimento. Fuja do engano, saia do engano. O tempo está abreviado. Nada de movimento, nada de pulação. O movimento que tem que haver na sua vida é um movimento do Espírito Santo para uma transformação. Você entra, Deus aceita sim a todos que vêm a Ele, mas requer que haja uma transformação nos seus ensinamentos, mas a escolha é sua. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento, Senhor, que o Senhor está nos permitindo a falar a Tua palavra. E mais ainda, Pai, todo aquele que está do outro lado, através desses canais das redes sociais, para que possa, sim, propagar a Tua palavra de libertação, uma palavra que tem zelo em manter a integridade, principalmente que nos alerta os dias que estão se sucedendo, das coisas que estão acontecendo e principalmente que o nosso encontro com o Senhor está mais próximo do que antes. Que o Senhor venha, Pai, reavivar a nossa mente, o nosso coração, para que o nosso entendimento esteja conectado ao Teu. Peço também, Senhor, pela Tua misericórdia para todo aquele que está neste momento nos leitos de hospitais, para aqueles que estão, Pai, passando por dificuldades, sejam eles financeiras, sejam eles psicológicas, Pai, sejam eles físicas, que o Senhor entre, Pai, com a Sua providência e com o Seu amor, a Tua misericórdia sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança e desse adolescente. Eu não sei qual é a gravidade, Pai, de cada um, mas Tu conheces o coração do homem, nada passa desapercebido aos Teus olhos. E o Senhor possa entrar, Senhor, com a Tua providência divina. É o que eu te peço, no Teu santo nome. Amém. Eu coloquei no chamamento que o problema não é cair. Eu, você e todas as pessoas que estão neste mundo estão propícios a dar uma tropeçada. Por isso que o Senhor diz que tem várias pedras de tropeço. Pede para que nós sejamos vigilantes. Pede para que nós venhamos a ter comunhão com Ele. Pede para que nós venhamos a ter aproximação
com Ele. É aí, é que muitas das vezes nós, por não observar essas pequenas coisas, é que nós estamos sujeitos a tropeçar. E podemos sim cair. Eu, você, não temos essa imunidade total de passar desapercebido. Somente quem tem é Deus, Cristo. Mas eu e você somos passivos de erro. Mas junto com você aqui, lendo a palavra, eu quero trazer a história de um homem, apenas para ilustrar que o que ele fez tão errado, enganando a Deus e a todos, e principalmente usando pessoas, mentindo, mas cair. O problema não é cair, mas o grande problema não é cair. O grande problema é você se levantar. Eu sei que quando uma pessoa cai, as pessoas pisam em cima. Cadê o amor? Cadê o amor para ser praticado? Cadê a benevolência como Cristo tem? Cadê a paciência? Cadê a verdadeira essência do Evangelho? O amor. Por amor, um Deus se fez carne, andou conosco, nos deu exemplo, se fez presente, nos deu a oportunidade de se achegar a Ele e ser restabelecida ao reino, para novamente estar com Ele. Não preciso de subterfúgio, eu não preciso de água ungida, eu não preciso de lenço ungido, eu não preciso tocar em harca, eu não preciso fazer 3 sexta-feira, eu não preciso ir para a campanha dos desesperados. Não, eu não preciso escrever o meu nome com a caneta santa. Eu não preciso pular na fogueira. Cuidado, se cair vai queimar, né, parceiro? É diferente, vai ter churrasco. O que eu preciso é ter comunhão com Cristo. Lembra que o Senhor está à procura. João 4:24, livro de João 4:24, Ele procura verdadeiros adoradores em espírito, comunhão e em verdade, vivendo na plenitude do amor de Cristo e na obediência. Mas eu tenho uma história de um homem e quero mostrar para você que mesmo ele errando, lá na frente há uma restauração. E também quero lhe dar exemplos na Bíblia. A Bíblia, ela é maravilhosa. Ela fala sim dos grandes homens, das grandes conquistas, mas ela também fala dos defeitos e ela fala também das falhas. Ninguém está a escape e ninguém está imune a cair. Seja ele por carne, seja por pensamento ou sentimento. Por isso que devemos estar vigiantes. E eu vou trazer alguns exemplos para você. Mas de antemão, pega uma caneta, pega um papel se você puder anotar. E numa hora que você estiver mais tranquila, fora essa live que vai ser rápida, você possa ler os textos e comparar. Lembre, o texto fora do contexto dá pretexto para o engano. E a heresia entra. Então é por isso que a Bíblia diz, a Bíblia fala, não. Nós procuramos lhe dar o livro, o capítulo e o versículo, para que você venha pedindo do Espírito Santo esclarecimento e ler a palavra. Essa história, irmão, sabe, né? A Bíblia fala, aonde? Mas a Bíblia diz, aonde? É fácil ficar que nem papagaio repetindo as coisas, porque muitas das vezes nós temos a responsabilidade de falar do Evangelho. Não tomar o nome do Senhor em vão é bem diferente. Agora eu te convido a pegar, eu brinco, até o manual do fabricante. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, nós vamos falar sobre o servo do moço. Elias se foi, ficou seu sucessor,
Eliseu, e o seu moço era Geazi. Geazi cometeu uma falta muito grande. Mentiu, enganou, usurpou. E hoje não é muito diferente de algumas pessoas. Vai falar sobre a história de um general, Naamã, que foi atacado de lepra, e que o Senhor, pela sua misericórdia, usando uma de suas filhas que estava em sua casa, falou para ele, se ele se encontrasse com um homem de Deus, certamente o Senhor faria um milagre na vida dele. E a história fala justamente que Naamã foi até Eliseu. Eliseu mandou ele até o lago, lá no Jordão, para se banhar. E por muita relutância, depois ele fez. E ali recebeu a cura de Deus. Eu estou dando só a introdução. E Naamã ficou grato, ficou maravilhado com o que tinha acontecido com ele. E voltou até o homem de Deus, oferecendo o que ele tinha de melhor. Não que ele pudesse dar tudo aquilo, mas naquele momento ele queria demonstrar a sua gratidão para com o homem de Deus, pelo milagre que Deus tinha feito em sua vida, na restauração do seu corpo. Não foi só o corpo, não foi sua mente, foi a sua alma, em tudo. Que depois Naamã, quando saiu de lá, saiu totalmente transformado, levou terra, que ele levaria um pouco daquela terra santa, simbolizando que ali seria Deus próximo a ele. E Geazi capítulo 5, versículo 20, de 2 Reis. Vamos lá? Então Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar deles algumas coisas. E foi Geazi e alcançou de Naamã. E vendo Naamã que corria atrás dele, saltou do carro e foi ao seu encontro e disse: vai, tudo bem? E Geazi disse: tudo bem, vai. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servindo, tomai 2 talentos. E Estiou a ele, amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pôs sobre os 2 de seus ombros, as quais levaram diante dele. E chegando a ele, a alturas, tomou-a das suas mãos e as depositou na casa, e despediu daquele homem e se foi. Eliseu não quis aceitar, mas Geazi, pelo seu entendimento, ele caiu na cobiça, do engano, da avareza, e correu atrás de Naamã. E pior de tudo, ainda mentiu dizendo que era para ser usado para os filhos do profeta. É uma dessas coisas que nós devemos observar. Geazi andava com Eliseu vendo maravilhas e prodígios, assim como eu e você também muitas das vezes estamos vendo Deus fazer maravilhas e prodígios na vida de pessoas, mas nós não vigiamos
E por algum momento, às vezes, nós deixamos-nos cair pelos olhos, pelo falar da boca, pelo ouvir coisas que não devíamos ouvir, ou dar ouvidos, ou até acompanhar movimentos que não eram para acompanhar. Geazi, ele mentiu, ele enganou, usando a boa fé de Naamã, e ainda impôs valores. Hoje, muitas pessoas estão fazendo que nem Geazi, estão voltando, porque Deus abençoa as pessoas que estão buscando sinceramente a presença de Deus por uma cura, pelo milagre, pela uma providência. E sempre tem uma terceira pessoa querendo se aproveitar. Deus, a pessoa que está necessitando do milagre, buscando, e o oportunista. Eu sou um homem de Deus e quando eu oro as coisas acontecem. Pode sim acontecer uma mudança na vida daquele que busca, porque Deus é Pai, é misericordioso. Eu sempre falo no Salmo 23, versículo 6, que a bondade e a misericórdia de Deus andariam conosco todos os dias. Deus está sempre olhando pelo seu povo. Mas o terceiro sempre traz a glória que não é dele, mas atribui para si mesmo. Você viu? É só aqui que tem mudança. É só aqui que tem milagre, porque Deus está nesse lugar. Para aí. Deus é onipotente? É onipresente, está em todo lugar. É onisciente porque ele sabe que o picareta ali está querendo, mas ele sabe que também ali naquele meio onde está aquele picareta, existe um coração sincero. E Deus abençoa. Sabemos que no fundo todos vão prestar conta. Vão prestar conta. Lembra? É isso que devemos prestar atenção. Geazi fez isso. Mas Geazi, amado, lembra lá em Gênesis capítulo 3, logo no primeiro versículo, quando lá no começo houve a queda do homem, que Eva foi enganada e Adão cedeu, comeu o fruto e pecou. Aí vamos começar com a bondade e a misericórdia de Deus. Geazi é que errou. E ele se apresentou para Eliseu, e Eliseu falou que ele pegaria a lepra. E teve a sua pena. Mas como eu falei lá no começo, Geazi está bem à frente, 2000 anos depois. Mas vamos voltar para trás. Lá no começo, quando houve a queda do homem, Gênesis capítulo 3, do 1 começa a narrar. Mas no versículo 15, a bondade e a misericórdia de Deus, Pai, começa a ser manifestada. O que ele coloca depois de dar a sentença para a serpente, para a mulher e para o homem? Olha o que Deus fala. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eles: da semente da mulher nascerá um que pisará e esmagará a cabeça dela, de Satanás, que é a serpente, simbolizando. Foi a primeira promessa profética de restauração que Deus deu. E daquele erro ali pela queda, que não ter vigiado, cair, todos podem cair, vou lhe mostrar. Mas quando caiu ali, Deus, pela sua misericórdia, fez novamente. Eu tenho um Deus que ele é maravilhoso e perito em fazer restauração. Com certeza Eva e Adão se arrependeram amargamente do que fizeram. E Deus viu a sinceridade e através daquela situação ele falou que da mulher sairia uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Sei que a consequência entre inimizade ficou. As sentenças e a cada um recebeu a sua punição. A serpente por rastejar e não ser mais um
uma coisa que poderia ser, eu creio eu, a lada, que estava ali no meio do jardim. Foi usada apenas. O homem perdeu a sensibilidade de sentir a presença de Deus e de ver. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que todos entendessem, dando essa palavra profética, que da semente dela sairia o nosso Salvador para nos resgatar. Abraão, em Gênesis capítulo 12, Abraão, um homem que hoje é idolatrado para alguns, mas tem um reconhecimento na palavra, o pai da fé descrito, mas ele mentiu 2 vezes. Também ele caiu. Em Gênesis capítulo 12, começa a falar da primeira mentira, quando ele foi para o Egito, que ele com medo falou que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Verdade, meia-irmã. Mas ele mentiu com medo que com a sua vida, se falasse para os egípcios, poderia matar ele e ficar com ela. Em Gênesis também, capítulo 20, no versículo 1, ele repete novamente a mentira para o rei Abimeleque, falando que era irmã, meia verdade. Você está vendo? Novamente. Mas ele se arrependeu. Deus, pela sua infinita misericórdia, fez para que com ele sentisse o peso dos seus atos. E ele buscou a Deus e Deus o ouviu. Era o pai da fé, mas mentiu 2 vezes. Ele caiu porque ele caiu nele o quê? Ele caiu pelo medo do desespero, veio a angústia contra a sua vida de morrer. Dá uma olhada. Outro homem também, que foi o mentor, deixa aqui, que eu falo justamente, tem Geazi, que era de Eliseu, e de Eliseu era moço de quem? De Elias. Marca na tua Bíblia para você ver que esses grandes homens também. É por isso que eu acho legal, eu acho bonito que a Bíblia, ela não fala só das vantagens que os homens tiveram, desses homens que fizeram a mudança na nação de Israel, que estão até hoje nos livros de história e também na Bíblia aqui catalogado, mostrado para nós. Homens usados por Deus, mas também Deus revela e mostra que eles também são homens falhos. Em 1 Reis, dá uma olhada, 1 Reis capítulo 19, versículo 2. Quando Jezebel soube que Elias fez ali todos os seus profetas de Baal morrerem, ela deu uma ordem: também vou fazer a mesma coisa com esse cabra, vou matar ele. O que Elias fez? Correu, foi para o deserto. Ele caiu. O medo. Para o homem fez cair fogo do céu. Profetizou sobre a seca, mas caiu. E isso mostra que nem eu e você estamos em um patamar inabalável. Não. Somos passivos de erro. Por isso que devemos estar sempre em comunhão com Ele. Você nunca vai chegar a, digamos assim, a varonidade perfeita, não, porque o perfeito é Jesus Cristo, mas isso não te desobriga de procurar, de buscar, de perseverar, ter bom ânimo nessa luta. Jesus não te prometeu mar de rosa, não. Quer seguir Ele? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, porque tu vai passar por luta. João 16:33, no mundo nós temos aflições, perseguições, mas o meu Cristo diz: tem bom ânimo. Neste momento, Elias, em 1 Reis capítulo 19, versículo 2, ele se abalou e caiu no desânimo, no pavor, no medo, e correu. Mas o Senhor restaurou ele novamente.
E ele voltou. E ele ainda chegou a dizer: Senhor, já mataram os teus profetas, só restou eu. O Senhor puxou a orelha dele, meu amigo. Ele ainda deixei 7 mil de Israel que não se dobraram a Baal. A gente acha que é a única bala que matou John Kennedy. Não. Todos nós passamos por lutas. Quantos estão passando por lutas injustamente, por pessoas sendo perseguidas? Enquanto a maioria das pessoas que cometem grandes delitos estão soltos por aí. Mas Deus é justo e todos vão prestar conta. Tem ainda. Em Números capítulo 20, versículo, meu Deus, do 2 ao 15, vai falar de Moisés. Em Números, capítulo 20, do 2 ao... Deixa eu não posso errar lá. Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 2 ao 13, vai narrar justamente quando Moisés estava andando com o povo no deserto e o povo começou a murmurar. Moisés era um líder escolhido por Deus, preparado por Deus para levar a nação de Israel que estava cativo, mas o pessoal de serviu dura era complicado e começaram a murmurar. E o momento chegaram: nós vamos morrer de sede nesse deserto. E Deus falou para Moisés para que ele falasse com a rocha, mas Moisés caiu na fúria. Por isso que eu digo, o problema não é cair, é se levantar. Porque para se levantar, nós precisamos de Deus. Mas vai haver consequências. E Moisés naquele momento caiu. Se deixou se levar pelos abençoados lá que estavam reclamando. E Moisés fez o quê? Bateu na rocha 2 vezes. A água saiu? Saiu. Olha a bondade de novo de Deus sendo ali manifestada, que Ele nos acompanharia até a sua volta. Ele deu a água para o povo mau, mas também naquele povo mau tinha pessoas sinceras. E Moisés não deu ouvido à instrução que o Senhor tinha dado para ele. Fala com a rocha. Olha o poder, olha a autoridade. Mas não, ele se deixou se levar, ele caiu naquele momento e bateu. Qual foi a consequência? Deus o levou, mostrou a terra prometida e disse: somente verás, por não entrarás nela. Consequências. Mas Moisés se arrependeu. Tanto é que o Senhor levou o seu corpo. 1 Samuel, volta um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 2. É quando o Senhor destitui Saul e manda ele ir na casa de Jessé para ungir um novo rei. Samuel, homem que tinha sido escolhido por Deus, que tinha sido desde criança, quando foi manifestado, quando estava com Eli, e o Senhor chamou ele e falou para Eli sobre as transgressões de Eli, dos seus filhos ao qual ele fazia vista grossa. Então Samuel teve uma vida maravilhosa, bela com Deus, mas também ele caiu. Como, irmão? Só dizer que caiu. Ele caiu na vigilância também. Os grandes homens deste livro também são passivos de erro, mas existe uma coisa em comum em cada um deles: é o arrependimento, o reconhecimento. Samuel, quando foi levado à casa de Jessé, ele pediu para que mostrasse os seus filhos, e ali ele ungisse. Como ele caiu? Ele caiu logo no fascínio da visão, quando o primeiro que entrou foi justamente o primogênito de Jessé. E a palavra diz que Eliabe apareceu formoso para ele os seus olhos, e ele disse: com certeza esse é um bom rei, o escolhido e ungido pelo Senhor. Mas o Senhor: não, Nanina, não é esse. E ainda puxou a orelha dele: eu não vejo como o homem vê externo,
eu vejo interno, o coração. E a história vai falar que, depois de todos ter se apresentado, ainda faltava um, Davi, a qual foi chamado, que estava no pasto, lá cuidando das ovelhas. E ali Samuel ungiu a rei de Israel. Falei que o homem caiu, houve a primeira promessa profética de restauração. Falei de Abraão, que mentiu 2 vezes, mas reconheceu e Deus o prosperou. Falei sobre a questão de Elias, que fez prodígios e milagres, mas por uma palavra não vigiou, caiu pelo mano de Jezebel, mas Deus o restaurou. Samuel caiu porque olhou para os olhos humanos e pelo fascínio se deixando se levar. Eliabe sim, porque ele olhou a parte externa, que o Senhor advertiu. Eu não vejo como me vê, eu sou do coração, o interno. E ali foi ungido Davi. Eu estou falando de tudo isso para concluir o texto que nós lemos, que está justamente em 2 Reis, capítulo 5, sobre a história de Geazi, que se deixou levar pelos olhos, pelo fascínio, pelas situações. E esses homens se deixaram se levar pelas situações, pelos fascínios e pela visão também. Já no caso de Samuel, foi pela visão que olhou aquela formosura, veio aquele homem grande, todo forte e robusto. Com certeza esse vai dar um grande rei, e esse é o que é o escolhido, ungido pelo Senhor, mas Deus não. E ainda deu um indicativo para ele e uma lição, que Deus, quando Ele olha para mim e para você, não é pela aparência, mas sim pelo exterior, o que há dentro de nós. Daniel 2:22, Ele conhece o oculto, Ele esquadrinha cada coração, porque Ele sabe quem está em trevas, o coração mau, a pessoa que não é boa, porque com Ele mora a luz. Essa é a diferença. E quando Davi, aí é mais sério, e quando Davi erra? 2 Samuel capítulo 11, verso 2. Lá em 1 Samuel 16:6, 1 Samuel 16:6 é quando ele olha para Eliabe, já Samuel olhando para escolher. E não era Eliabe nem os demais, era Davi. Lá em 1 Samuel 16:6. Mas em 2 Samuel 11:2, quando Davi está andando lá pelo saguão e vê uma mulher se banhando, Betseba, ele olha, fixa, não desvia o olhar. Ali ele admirou. Já no versículo 7, 2 Samuel, capítulo 12, verso 7, aparece Natã. O profeta Natã conta aquela história sobre o viajante que pega a ovelhinha. Lógico que Davi fica furioso, quer mandar exterminar o cara. E Natã fala para ele, nessa confissão: você é esse viajante que pegou a única ovelhinha daquele pobre. Davi foi ao extremo também. Ele mentiu, ele adulterou ainda. Ele mandou matar, colocando Urias na linha de frente. Interessante, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 6, ele é ungido a rei. Já em 2 Samuel, no verso 11:2, Davi, não observando, não foi para a guerra, olhou e desejou a mulher de Urias. E ali cometeu adultério. E no capítulo 12, verso 7, Natã aparece trazendo para ele justamente o juízo de Deus. O cara vai morrer, né? Aí é que está novamente. Já no verso 17, verso 13, 2 Samuel 12, verso 13, é quando Davi diz: eu pequei contra os céus e contra o Senhor.
ele se arrependeu. 2 Samuel 12:13. Ele reconhece que pecou. E Deus fala para ele, não vai morrer. Mas a consequência é que a espada não sairia da sua casa. O que ele fez em oculto, todos saberiam em Israel. E que seus filhos tentariam matar e tomar o seu trono. E ali foi uma catástrofe. Vamos para o Novo Testamento. E Pedro? Abre a tua Bíblia aí. O texto é Geazi. E Geazi pecou, fez tudo isso. Pelos olhos, pela cobiça e pelo momento. Mas abre a tua Bíblia. Aqui. Em Mateus 26, 19. 3 vezes Pedro negou Jesus. Ele caiu no medo de ser morto. Estou querendo dizer, o problema não é cair. O problema real, é você se arrepender para voltar a ter paz com Cristo. Eu não estou preocupado com quem está caindo. A minha preocupação é levantá-lo novamente. Nós estamos muito preocupados com quem estão caindo e tacar pedra. Não. O nosso dever, nossa obrigação é tentar, buscar, resgatar. Lembra que o Senhor ele veio fazer o quê? Eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Ele veio atrás de mim, de você, de todo aquele que está perdido. Esse também foi o ensinamento que ele nos passou. Pedro errou, pecou, caiu, mentiu que não conhecia Jesus. Mas lá na frente o Senhor restaurou, porque ele se arrependeu. Vamos voltar para o texto básico de Geazi. 2 Reis, capítulo 5, versículo 25. Então ele entrou em posse diante de seu senhor. Geazi pegou tudo, veio todo alegre. E se apresentou para Eliseu. E disse Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Mentiu de novo. Verso 26. 2 Reis 5, 26. Porém ele disse: porventura, não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre do carro que encontraste? Era isso então a ocasião para te tomares prata, para tomares vestes e olivas e vinhas, e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua semente para sempre. E então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Até o último instante Geazi estava mentindo, estava caído. Mas quando Eliseu, falando através de Deus ali para ele se arrepender, ele não se arrependeu. Então essa história de Naamã é o final, essa história de todo aquele que cai. Lembra que eu falei no chamamento? O problema não é cair. O verdadeiro problema é tentar reerguer, resgatar, levantar aquela pessoa. É fácil quem está caído você tripudiar. Eu quero ver mesmo você fazer o impossível e levantar. Porque o meu Cristo, quando nós mentimos e caímos, Ele mesmo assim, Ele pagou o preço, foi até as últimas extremidades e consequências para nos dar a oportunidade do reavivamento e ser resgatado por Ele através da cruz.
O homem caiu e Deus deu a profecia que na mulher sairia semente, e através dessa semente o Cristo voltaria para nos dar a redenção dos nossos pecados. Abraão mentiu 2 vezes. Moisés desobedeceu, caiu na fúria, bateu na rocha. Elias deixou em seu coração entrar as palavras de Jezebel. Caiu no desânimo e Deus o restaurou, que ele voltou ao caminho. Samuel, em 1 Samuel 16,6, quando ele olhou para Eliabe e se deixou se levar pelos olhos, 1 Samuel 16,6, ele olhou e achando que aquele ali seria o rei, o escolhido de Deus, e Deus disse que não. Aí ele se arrependeu e viu que o Senhor, quando ele falou, não é esse porque você vê, mas eu vejo com o coração. Em 2 Samuel 11, 2, Davi, não vigiando, caiu também e cometeu adultério. Em 2 Samuel também, já no capítulo 12, verso 7, Deus manda Natã para adverti-lo do seu erro. Em 2 Samuel também 12, 13, ele se arrependeu. Em Pedro, também quando negou Jesus 3 vezes, em Mateus 26, 69, 3 vezes também o Senhor restaurou. Como é que o Senhor vai dizer que Geazi também? Porque a palavra diz muito clara que ele ficou com lepra e é forte. Volta novamente, 2 Reis 5, 27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. E então saiu ele diante, leproso, branco como a neve. Creio eu, que este homem se arrependeu amargamente. E tudo que ele tinha pego, prata, bois, novilhas, e todas as coisas que Naamã deu a ele, pensando que estava dando para o homem de Deus, nada disso não tinha valor, mas tudo aquilo que ele recebeu também não poderia lhe trazer novamente a saúde. Eu creio que a Bíblia não narra e não mostra como é que foi depois dessa situação, como Geazi se comportou. Não fala de anos, não fala de noites, não fala o que ele passou. Mas uma coisa, como eu falei, eu tenho um Deus que ele é maravilhoso em restauração. Naquela época, e até o dia de hoje, uma pessoa com esta doença, é perigoso ter próximo, porque os micróbios são vivos e pega. Imagina aqueles reis quando tinha um leproso, qualquer uma pessoa comum afastava, ficava distante da cidade. Eram tratados de uma forma desumana, mas era necessário, porque naquela época não tinha recursos. Como se proteger de uma doença tão grave? O jeito era deixá-los do lado de fora e os mais distantes possíveis. Imagine o que eu vou te falar agora. Pega a tua Bíblia. 2 Reis, capítulo 8, verso 4. Um rei queria saber dos feitos de Eliseu. E como saber? Tinha de ter alguém para contar. Segunda Reis, capítulo 8, verso 4. O problema não é cair, mas é levantar. Ora, o rei falava a Geazi,
moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te que com todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Para aí, analisa comigo. Vamos nesse momento pensar. Eu falei para você que naquela época era uma doença que não tinha recursos e que a única prevenção que o povo tinha era manter essas pessoas bem distantes, fora dos muros da cidade. Passava necessidade, era complicado. Mas eu estou vendo um homem de posição, um rei, e ali pedindo. Eu creio que ele estava bem próximo para saber dos feitos, das maravilhas que o homem de Deus tinha feito. Ele ficou impressionado com o que Eliseu tinha feito. E quem poderia falar, senão aquela pessoa que estava próxima dele? Imagine, um leproso do lado de um rei? É claro que não. A Bíblia não fala. Eu não estou aqui levantando nenhuma heresia, mas pense comigo. Você acha uma pessoa comum, sadia, iria ficar próximo de um leproso, sabendo que poderia contrair essa doença? Imagine um rei. E as pessoas que estavam ao lado poderiam permitir? É claro que não. Então eu quero entender e eu quero acreditar em um milagre. Que neste momento Geazi reconheceu que tudo aquilo que ele usurpou em nome de Eliseu, de Naamã, que nada daquilo poderia trazer e restaurar a sua saúde e a sua paz com Cristo. Não se sabe os anos, as noites, os dias que ele ficou buscando a Deus e pedindo arrependimento. Mas eu quero acreditar, não por ele, mas pelo amor e pela misericórdia de Deus, que ele conseguiu. Assim como o homem pecou e Deus deu a palavra profética que sairia uma semente, assim como Abraão mentiu e Deus perdoou e fez próspero, assim como Samuel se enganou aos olhos quando viu Eliabe e Deus mostrou para ele que o que ele estava buscando era muito mais profundo, assim como Elias também caiu no seu coração pela palavra de uma mulher de Jezebel má, esqueceu de tudo aquilo que fez e Deus o restaurou. Assim como Pedro negou Jesus e assim o Senhor restaurou. Assim como Davi também pecou e se arrependeu, mas o Senhor restaurou novamente. Ouve bem, volta para trás. Volte para trás o que houve. Em 2 Reis 5, 27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Sempre. Quem falou sempre? O homem de Deus. Deus, número 23, 19, diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Será, irmão Aldo, que isso é uma contradição? Não. Deus é fiel e zeloso, mas lembra o que o Senhor quer. Misericórdia. O próprio Cristo revelou no Novo Testamento, em Mateus 22, 37, ele fala sobre a misericórdia de Deus. Ele fala do grande mandamento: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ele estava repetindo o que o Senhor tinha falado para aquele povo lá em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao 10. Os 4 primeiros. O que se fala nisso? Não terá outros deuses. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terá outros deuses. É o que Jesus falou: amarás Deus de todo o teu pensamento. Não farás imagem, nem na terra, nem debaixo da terra.
Êxodo capítulo 20, verso 4, é o que o Senhor falava de todo o teu coração. Quem ama não trai. De toda a tua alma é que o Senhor fala, não tomarás o Senhor, não tomará no nome do Senhor em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7. Jesus ainda diz aí do Novo Testamento, de todo o teu pensamento. E aí eu faço alusão em Êxodo capítulo 20, verso 8 ou 11. Lembra do dia de sábado, é lembrar das maravilhas, é lembrar do descanso, é lembrar do amor, é lembrar da eternidade. Analise bem, em Mateus 22, 37, para Êxodo, capítulo 20, do 3 aos 10, ele falou o primeiro grande mandamento, ele citou o mandamento de Deus, a honra para Deus. E as pessoas, foi atribuído, Jesus só falou dos dois. Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. O segundo é semelhante a esse para com o teu próximo. É verdade, porque a primeira tábua dos mandamentos de Deus que ele escreveu, os primeiros 4 mandamentos relacionam-se justamente para ele. E os outros, a segunda tábua, os 6, é para com o próximo. Por isso que o Senhor diz, assim esse é o mesmo. Mas Geazi aparece lá na frente, em 2 Reis 8, 4. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te que me fale de todas as obras que Eliseu tem feito. Eu quero crer que por mais que você tenha feito coisas deploráveis, que tenham entristecido o coração de Deus e de muitas pessoas, você tenha se arrependido. Se o homem recebeu uma palavra para sempre no homem, mas eu tenho um Deus que ele é dono do ouro, da prata e do tempo. Quando Jesus diz para os fariseus, se soubesses que eu quero misericórdia, erras porque não conheces as escrituras. Isso eu vou levar lá atrás, Oséias 4,6, o meu povo peca por falta de conhecimento. Gálatas capítulo 5, verso 1, Jesus diz, foste livre por Cristo, não estás mais preso pelos rudimentos dos homens. Homens hoje ditam regras e leis. Nada é impossível para esse Deus. Eu falei de homens da Bíblia que olharam e se enganaram, caíram, mentiram, adulteraram, mas se arrependeram sinceramente. Então essa história de Geazi é muito forte. Mas lá na frente, no verso 8, ele está, no verso 8, está lá do lado. 2 Reis capítulo 8, verso 4. 8, verso 4, ele está do lado do rei. E o rei ali ansioso para querer saber dos feitos que Eliseu tinha feito. E quem melhor poderia dar se não fosse Geazi? E isso me mostra, isso me enche meu coração mais ainda, que por mais que as coisas que nós tenhamos feito para desagradar a Deus, isso não quer dizer que isso nos dá legalidade para ficar cometendo pecado. Não. O que eu quero passar para você, se este homem aparece mais à frente, restaurado, falando com o rei, é porque ele se arrependeu. O arrependimento nos fala com Deus. Quando Jesus diz, vá e não peques mais. Que nessa noite você reflita que todos esses homens usados por Deus também foram homens e também propícios à falha e falharam. Mas o que tem em comum em cada um deles? Se arrependeram. Os seus nomes não estão à toa neste livro.
Geazi também não está à toa. Lá atrás, caminhava com o homem de Deus, auxiliava, assim como Eliseu fazia com Elias. Mas ele caiu. O problema não é cair, meus irmãos. Nós estamos propícios a cair. O verdadeiro problema é você ter forças para se levantar. Guarde bem essas palavras. Cair é do homem, mas levantar, se você buscar, vem de Deus. Esse é o que todo mundo fala. Cair é do homem. Isso é um ditado que não está na Bíblia, mas eu te digo para você. Você pode até cair. Mas se você buscar a presença de Deus, Ele vai te restaurar. Porque Ele diz, eu sou o caminho e a verdade. João 14,6. Ele é o caminho que devemos trilhar. Ele é a verdade absoluta. E sem Ele não há vida. O apóstolo Paulo, cansado de tantas lutas, uma vez o espinho, mas ele disse, tira esse espinho de mim. Mas o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta. E quando ele entendeu isso, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, ele diz, combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. E onde é que vem a fé? Romanos 10, 17. Lendo e buscando a palavra e ouvindo a palavra de Deus. Eu quero crer. Se Geazi aparece ao lado de um rei, contando os feitos de Eliseu do seu Senhor, você também pode ser restaurado. Não há pecador, não pecado, pecador, que o Senhor possa alcançar. É só se arrepender. Que Deus te guarde, que Deus te cuide, e que Deus te abençoe no santo nome de Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Ele nos permitir. Amém.